Abençoe a sua vida. Nós estamos mais um culto aqui da reconstrução. Depois você pode entrar no meu canal, preparando a igreja do Senhor, tá? A noiva, né? Preparando a noiva do Senhor, porque é o que Deus colocou no meu coração, em preparar pessoas, levantá-las para a obra de Deus. E Deus tem um plano grande na tua vida, tá certo? Vamos lá para o livro de Isaías capítulo 64, o versículo 4. Nós estamos aprendendo que existe um Deus que trabalha, um Deus que trabalha por mim, que trabalha por você, e você tem que deixar Deus trabalhar, irmãos. E eu falei semana passada que eu preciso fazer o quê? Quem lembra? Regar a minha terra. Vocês voltaram aqui hoje, vocês estão regando, irmãos. É regando a tua oração, é não esquecendo da tua oração, porque nada acontece por acaso. Entendeu? Vocês não estão aqui à toa, eu não estou aqui à toa, eu não fui para a rodoviária à toa. Então nada acontece, é um processo que já foi escrito, quando Deus quer te levar você para um ambiente maior. Então Ele vai começar a trabalhar na tua mente, no seu coração, para você crescer. E o crescimento primeiro não é um crescimento exterior, é um crescimento interior. Você não cresce exteriormente. E quem cresce exteriormente e não cresce interiormente, sabe o que acontece? Na hora da luta ele desiste. Então deixa Deus te preparar primeiro aqui, ó. Então você precisa perceber as fases do crescimento daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Então por isso está escrito aqui, ó, vamos lá. Porque desde a antiguidade não se ouviu, ou seja, estava oculto, nem com o ouvido, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos o quê? O quê? O que nós aprendemos semana passada? Que a promessa de Deus se cumpre aonde? No seu ouvido. Ela se cumpre primeiro no seu ouvido. Quando, pastor? Quando você crê. Porque você pode não crer. Você pode não acreditar. Você conhece as promessas e não acredita na fidelidade de Deus. Você fica preocupado, você fica aflito, angustiado. Por isso que a reconstrução é pior, porque você fazer de novo aquilo que você foi destruído, meu irmão, você tem que ter muita coragem. Porque cria no coração de uma pessoa o quê? O que cria dentro dela? Uma sequela. Conversa com pessoas que foram derrotadas na vida sentimental. Fala de casamento para ela, para você ver. Quando houve uma depressão, ou quando houve uma como é que se fala mesmo? Uma decepção amorosa, que aquilo causou um impacto grande na vida dela. Manda ela retornar do lugar, ela vê onde ela caiu, rever as obras, a mente dela vai ser tomada pelos erros, pelas falhas. Está me entendendo ou não? E ela não vai ter coragem para se fortalecer e voltar e fazer de novo. Por isso que os grandes milagres é quando você tem que ser corajoso para acreditar que Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Eu falei ontem lá na igreja, ela falou, não importa, não pode me tirar daqui, manda pode for. Você sabe que funciona o negócio, vai dar certo. Você tem que acreditar que Deus trabalha para você. E você percebe isso no ouvido, é aqui que a palavra se cumpre. Jesus chegou lá em Nazaré, eu falei com vocês, ele pega o livro, ele abre o livro, acha o lugar que estava escrito, ele vai tirar a promessa do passado e vai crer no presente. Porque o nosso Deus é um Deus de agora, irmão. Nós estamos lendo aqui um livro de mortos, de pessoas mortas. Nós estamos falando aqui de Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo. Estão me entendendo ou não? A Bíblia é um testamento. A Bíblia é viva. A palavra é viva. Tem um Deus que confirma ela. Você precisa descansar nesse Deus. Confiar nesse Deus. Acreditar de verdade e deixar Ele trabalhar. Então eu percebo o mover de Deus,
Lembra que eu falei com vocês aqui de Bartimeu? Lembra? O Bartimeu, ele enxergava com os ouvidos. O surdo não, o cego, ele não vê com os olhos, ele vê com os ouvidos. Ele percebe os sons e cria na mente dele imaginação. É os olhos do coração, a Bíblia chama isso os olhos dos pensamentos, imaginação dos pensamentos do coração do homem. Entendeu ou não? É o que você pensa, age, que tem resultado. Por isso que a Bíblia diz: o que o homem imaginou, é quem ele é. Quem que você se imagina? O que você pensa? É o que você ouve. Está falando mal de você, você pode me chamar de careca, eu só vou rir. Não adianta nada, não vou dar ouvido, irmão. O que você está dando ouvido? Por que você está triste? Você fica o quê? Percebendo. Rapaz, minha vida vai para frente, nada que eu faço está certo. Então eu tenho que fixar meus olhos em Cristo. Eu vou te mostrar hoje uma mulher que ela colocou os olhos dela naquilo que Deus é. Na hora que ela creu na sua oração. Porque se você não crê na sua oração, para falar para você, não ora não. Você pode passar a noite toda aqui orando. Se você não crê, você perdeu o seu tempo. Entendeu ou não? Mas se você crê, você pode ter certeza, a Bíblia diz: o que você pediu em oração, crendo, receberá. Você vai perceber com o ouvido o agir de Deus. Eu falei com vocês a respeito de Elias, não falei? Lembra do Elias, quando ele estava na casa da viúva? Quando Deus quis fazer alguma coisa, o que Deus fez? Não mandou uma palavra? Mandou ou não mandou? Não havia uma crise? Não havia uma crise? Quantos anos? Quase 3 anos sem chover. Elias está lá na casa de quem? De uma mulher viúva, não estava? Estava ou não estava? Quando Deus quis mandar chuva, Ele mandou primeiro o quê? Hein? Vamos responder, pessoal. Quando antes de Deus mandar chuva, Ele mandou o quê? Hein? Alguém falou aí? Ele mandou a palavra dele. Ele fala: Elias, vai a Acabe, apresenta-te a Acabe, que eu mandarei chuva. Ele percebe, rapaz, Deus falou, vai mandar chuva. Então você percebe com o ouvido. Você está percebendo o que está acontecendo no mundo? Você está percebendo os sinais dos tempos? Ou você está vivendo como se nada está acontecendo? Hein? As pessoas falam: não, Deus já perdeu o controle. Perdeu? Nunca perdeu. Estabiliza no tempo. Percebe com o ouvido o que Deus está fazendo pela sua palavra. Percebe? Você já viu quando a coisa está preta, o cara fala: rapaz, está uma urucubaca na minha vida, está dando tudo errado, mano. Hein? Não é verdade, né? E o cara que é negativo, o que ele fala? Rapaz, que tem um curso na minha vida, não está dando certo. Aí o outro que é de Deus fala: não, rapaz, as coisas estão dando certo. Você está tendo luta, é sinal que tem. Está vendo? A ótica. Um olha com o olho mal, outro olha, não, se tem resistência. Eu lembro uma vez que quando a gente estava lá, vamos falar aqui em 2000, preste atenção. O pastor, quando começou a grade aqui em Campinas, o pastor chegou a ser eu quero todos os pastores participando da grade. E a grade começava 8, se não me engano, 8 da manhã. Até às 16. Até 16 horas, até às 4 horas da tarde. Era um intensivão, irmão. E a gente tinha um programa de rádio que a gente começava, era meia-noite até 4 da manhã.
Depois ele ia para a rádio, ia para a igreja, pegava o pessoal e vinha para cá, lá na José Paulino. Irmão, mas me dava uma raiva, irmão. O pastor falou: eu quero que todo mundo vai. Eu falei: eu não vou não. Mas não tinha que ter, mas se não fosse, né, mano? Não tinha jeito, é obedecer. Mas eu ia não querendo ir. Eu ia por ir, mas mais dormia do que participar do culto. Preste atenção, vocês vão entender. Então um dia chegamos da rádio, estou lá tomando um banho de manhã, preparando para vir para cá, meu coração meio dolorido, né, meu? Tem que ir mesmo, né, meu? Tem que obedecer, fazer o quê, né, meu? Mandou ir, tem que ir. Mas daí eu estou lá tomando um banho, até no banheiro Deus fala. Pensei comigo assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Opa, caminho na tormenta. Vocês já leram isso, mano? Já leu isso, Senhor? Já leu isso? Já leu? Acha aí para mim, mano. É Naum, cara. Não sei qual capítulo que está agora. Não sei se é 1:3, uma coisa assim. O Senhor é tardio em irar-se e tal, e tem o seu caminho na tempestade. Olha como é que você percebe o mover de Deus, ó. Por negativo, o cidadão que só vê coisa errada, ele pensa que a vida dele vai para frente, ele pensa que está dando tudo ruim, né? Ele percebe que ele tem nada acontecendo, mas o outro que tem entendimento, que conhece, que percebe o agir de Deus, vai perceber o contrário. Presta atenção, ó. O Senhor é tardio em irar-se, grande em força, e o culpado não tem por inocente. Então ele está falando que Deus é paciente e grande em força, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho aonde, igreja? Na alegria. Hein? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Aí eu entendi aquele dia: tormenta e tempestade. Por que eu estou sendo tentado a desistir? Por que eu estou sendo tentado a não ir? Eu falei: se fosse fácil demais, mas aí vai um ditado que o pessoal fala: quando a esmola é muita, até o quê, meu irmão? É um provérbio mundano aí, Lucão? Até os santos confiam, meu irmão. Naquele dia, irmão, eu botei no meu coração, falei: Deus tem uma obra nisso. Aí eu mudei a minha postura, comecei aí. O que aconteceu no outro ano? Virei professor. Montamos uma turma lá em estava o noivo da minha esposa, estava namorando a Juliana ainda. Vamos para Sorocaba montar a primeira turma. No segundo ano, depois, se não me engano, em 2001, o professor, eu já era coordenador da grade aqui de Campinas. Fizemos 23 cultos ali na 13. Lembra que arrumamos um caminhão, meu irmão? Botamos um caminhão grandão, levantamos a porta assim para cima, meu irmão. Mas fizemos um regaço naquele lugar ali, meu irmão. Eu estou doido para arrumar um outro caminhão de novo, meu irmão. Mas por perceber o que Deus está fazendo numa tempestade. Às vezes você pensa: estou passando luta, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não, meu irmão, a tua bênção está perto. Porque o diabo vai pelejar com você, vai fazer você desanimar, vai fazer você desistir. Porque se não tem oposição, vai chegar uma hora que as bênçãos vão chegar até a tua vida, meu irmão. Deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo. Você precisa perceber com o ouvido que Deus vai fazer. E às vezes você está sendo afrontado. Vamos lá, vamos para 1 Samuel, para você perceber o agir de Deus, irmãos. E hoje começar a crer na tua oração, para essa semente que você colocou aqui germinar. Irmãos, eu fiz um propósito na minha vida lá eu quero fazer com vocês aqui, se eu não me engano, semana que vem, a última quinta-feira, eu vou fazer esse propósito com vocês aqui. Eu fiz, foi uma virada de chave. Eu falei para o amigo: vai virar a sua chave.
Se você acreditar, vai virar a sua chave. E virou, irmão. E eu falei para mim mesmo, falei: Deus, a partir de hoje, eu não quero experimentar não, porque você talvez já experimentou que Deus é bom. Você tem que começar a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Não é só experimentar não, porque tem um tempo de luta, meu irmão. Tem um tempo que a semente está aqui embaixo. Você está trabalhando, você está lutando, você está gastando dinheiro, você está investindo força e você não está vendo resultado. Pode ficar tranquilo. Tem esse tempo que você vai pensar em desanimar, você vai pensar em chutar o balde, você vai pensar em desistir de tudo. Porque se você não pensar, está errado. Eu vi uma irmã chorando, ela estava chorando. Eu falei: chora mais, minha filha. Ela falou: pastor, não estou entendendo nada. Eu falei: chora. Sabe por quê? Porque só colhe quem semeia com lágrima. E essa lágrima não pode ser de crocodilo não, minha filha. Tem que ser em verdade. Pastor, vai estar doendo. Eu falei: dói mesmo. Mulher dá luz sentindo dor. Mas na hora que o neném nasce, meu irmão, olha o tamanho da filha bonita aí, minha filha. É, minha filha. Imagina a Rebeca daquele tamanho. Ele está quantos anos? Você é, minha filha. 18? 22? Meu Jesus de Nazaré. Imagina a Rebequinha daquele tamanho, né? A Rebeca nasceu assim também, irmão. Nasce oração. Você não está vendo, entendeu? Você não está vendo, professor, mas você está criando raiz. Você não está vendo nada. Você está vendo só isso aqui, ó. 1 Samuel, vamos lá, para você não desistir, para você continuar firme. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Você continuar crendo na tua oração. Amém, pessoal? Para você ver Deus te abençoando. 1 Samuel capítulo 1, o versículo 1. Houve um homem de Ramá, Taim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era o quê? Eucana, filho de Joroão, filho de Elu, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha quantas mulheres? Você já conhece a história? Quantas mulheres? Duas. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Você pode ver que a luta só vinha na hora da adoração. A Bíblia não vai dizer que a Penina ficava no pé de Ana, outra hora não. Só vinha na hora da adoração, porque o diabo quer que você se irrite, o diabo quer que você perde o mineiro fala, perde a tchana, pavio curto, porque isso vai impedir você de gerar. Entendeu? Porque quem está triste nunca gera. A tristeza impede Deus de operar, porque você só percebe coisa ruim, mano. Jesus, quando ele estava lá no caminho de Emaús, ele para no meio dos discípulos e fala: que palavras são essas que vocês ficam falando? E por que vocês estão tristes? E a tristeza impede você de ver Jesus. Você não percebe as coisas que Deus está fazendo, você só vê luta, porque você está triste. Então, todas as vezes que a Ana subia para sacrificar, para adorar, a Penina vinha e fazia o que com ela? Tirava a paz dela. Isso é normal na nossa vida, irmãos. É o que acontece. Subia, pois, esse homem, versículo 3, de ano em ano adorar, sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estava ali os sacerdotes em Siló, estava ali, os sacerdotes do Senhor, Ofoni e Finéias, os dois filhos de Eli, tudo no pecado, fazendo tanta coisa errada, mas a Ana foi ali. Não importa se o sacerdote está no pecado, não importa se o pastor está no pecado, não importa se o outro está no pecado, não importa se é o obreiro, o importa é você não estar. Porque o que você está plantando, você vai colher. Então deixa a vida dos outros para lá. Começa a cuidar, lembra que eu falei semana passada? Cuida da sua terra. Lavra a terra que você recebe a bênção. Se você não lavrar a terra, você não recebe não. A terra que muitas vezes embebe a chuva, que cai sobre ela, produz erva proveitosa para quem é lavrado. Se você manter aquela mágoa, manter aquela tristeza, não vai funcionar.
não vai produzir. Vamos lá, você tem que se animar. Amém, igreja? Versículo 5. Porém, Ana, sucedeu, 4, né? Que no dia que Eucana sacrificava, dava porção e sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos, e a todas suas filhas. Porém, a Ana, uma parte, o quê? Excelente, porque ele o amava. Ana, porém, ele amava Ana. Porém, o Senhor, presta atenção, não era o homem, o Senhor tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente fazia o quê? Você sabe qual foi a última tentação de Jesus? A última tentação de Jesus foi a mesma tentação que o Moisés teve, sabia? Por que o Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele se irritou. Marca aí, procura para mim aí, aquela passava, tem uma palavra que diz assim, que irritar o espírito de Moisés, que ele vai tocar na rocha. Porque irritar o seu espírito. Deixa eu ver se eu acho aqui, quer ver? Porque o diabo quer irritar você. É a tentação de Jesus, quer ver? Irritaram o espírito de Moisés. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é o Salmo. Eu não me lembro agora. Que fala que o espírito dele irritaram o seu espírito. Não me lembro agora. Vê se alguém consegue me ajudar. Entendeu? Que, não sei se é o Salmo 79. Irritaram o espírito de Moisés, por isso ele não entrou na terra prometida. Essa palavra do diabo não quer que vocês ouçam, não. Sumiu, né? Eu não me lembro agora. Fugiu. Salmo 106. Salmo o quê? 106. 106? 106 o quê? 32. 106, 32. Bota aí para mim isso aí. Porque o diabo, sabe o que ele quer fazer? Tirar a sua atenção. Isso aí mesmo, 106, 32. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa dele. Escuta o que eu vou falar para você aqui, nunca deixa o erro dos outros tirar a tua paz, irritar o teu espírito. Você vai ferir a rocha e vai errar o alvo. Perceba o que Deus está fazendo, nunca o que o diabo está fazendo. Está me entendendo ou não? Está entendendo ou não, igreja? Pega esse conselho aí, tá? Principalmente se você quer crescer. Quem quer ser líder tem que aprender a lidar com o erro dos outros. Nunca se irritar com o erro dos outros. Porque irritaram o espírito de Moisés, que sucedeu mal por causa deles. Vai lá, minha irmã, coloca lá de Deus, vai lá, rapidinho, por favor. Acho que é o 33. Travou o trem aí, minha filha. Leia aí. São, por causa deles. Tem que passar o versículo. Vai. Que sucedeu a Moisés por causa deles. Por quê? Leia o texto. Deixa eu pegar aqui. O Francisco vai ler, achou aqui. E rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Está vendo? Moisés já fala sem refletir. Por quê? Não, você está trocando o esquema aí, minha filha. É o Salmo, deixa eu pegar aqui. É Salmo 106, 32, 33. Presta atenção. Salmo 106, 32. Vamos ler de novo, para a gente pegar o espírito do negócio. Depois a gente volta lá. Salmo 106, versículo 32. Vamos lá. Indignaram também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mais a Moisés por causa deles. Por que sucedeu mal? 33. Porque irritaram o teu espírito.
O Moisés ficou irritado por causa de quem? Hein? Você fica irritado por causa do teu marido, fica irritado por causa da tua mulher, fica irritado por causa das circunstâncias. Aí você acaba falando sem perceber e perde a bênção. Ó, e falou imprudentemente com os seus lábios. Então o que a Penina fazia com a Ana? Irritava ela. E quando ela deixava aquilo entrar no coração, ela não percebia o que Deus queria fazer. Está me entendendo ou não? Então o diabo, ele quer que você fique focado nos problemas, não na palavra. Porque é a palavra que vem o milagre. Então para de ficar olhando para a luta, ficar olhando para a dificuldade. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Por isso que nem com o ouvido se percebeu o quê? Um Deus que trabalha. Deus quer trabalhar, mas só Ele trabalha pela sua fé, pela sua confiança. Por isso que vai vir, igreja. Vai vir tempo difícil, vem. Tempo difícil não é para você ficar olhando, não é para você ficar. Não, existe crise mesmo. Sempre vai existir crise, sabe para quê? Para que exista fé. Deus não deu uma mulher estéril para quem? Para o Isaac. Quem orou para o Isaac casar foi quem? Foi o Abraão. Mandou o servo dele, bota a mão na minha coxa aqui, vamos, faz uma oração, vai lá buscar uma esposa para o meu filho. O Deus vai te dirigir. E Deus mandou a Rebeca, uma mulher bonita, formosa à vista, mulher inteligente, mulher que tinha o mesmo espírito da promessa, mas estéril. E por que Deus deu estéril? Porque existe a palavra. Deus trabalha pela fé. Você precisa acreditar. Vai tentar irritar teu espírito, para você não perceber o que Deus está fazendo. Está me entendendo ou não, irmão? Vocês estão me entendendo, irmão? Então pega essa palavra aí para você crescer. Você não veio para cá para ficar do mesmo jeito, irmão. Nem eu estou aqui para ficar do mesmo jeito. Você vai experimentar coisa nova a cada dia na tua vida, meu irmão. Mas se você tiver essa visão, volta lá para 1 Samuel. Vamos lá, o tempo está passando, irmão. E o tempo não nos é o nosso inimigo. Vamos lá. Versículo 6. E a sua competidora, o que ela fazia? Passava a mão na cabeça, oferecia bolinho, levava comidinha para ela. Era isso, irmão? Não, irritava ela, professor. Entendeu? Irritava para embravecer, porquanto o Senhor tinha cerrado a mágoa. Vai lá no seu ponto fraco, está vendo? Eu tenho filho, você não tem. Meu marido vai me amar para você. E começa a provocar, e provoca para cá, e provoca. O diabo quer isso mesmo. Enquanto você ficar dando ouvido, você está perdido. Assim, de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, vai orar, vem luta. É sempre assim, não vem orar, não tem luta. A Penina, acho que era amiga dela em casa, mas na hora que vinha para orar, né, na hora que você fala, vou abrir uma consagração, vou fazer isso, vou fazer aquilo, meu irmão, despenca a luta em cima de você. Normal. Aí eu vou ensinar vocês daqui a pouco a dar risada. Vocês vão entender. Entendeu, dona Renata? Assim de ano em ano, outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal teu coração? Não eu te sou melhor do que 10 filhos? Irmãs, ela não estava percebendo que ela tinha porção dobrada, que o marido a amava, que dava em dobro tudo para ela, que Deus já estava favorecendo ela, mas ela não percebia. Você está vendo quando você fica triste, você não percebe nada que Deus faz? O marido amava ela, ele dava porção para a Penina e para os filhos, mas dava uma porção maior para ela, preocupava com ela. Ana, por que você está mal, minha filha? Você não come. Um marido atencioso, que se preocupa com a mulher, e a bichinha só preocupada com a Penina. Por isso que quem tem pena é pato, marreco, minha filha. Ele tinha que ter deixado a pena de lado, parar de ficar olhando para a Penina, porque ela vai fazer isso agora.
Ela vai orar, vai fazer um voto. Ela vai entrar na presença de Deus para virar a chave da vida dela. Ela chega de ser triste. Irmão, tem uma hora que você tem que tomar uma atitude. Você tem que começar a crer. Até quando você vai viver assim? Eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Escuta aqui. Vivendo pelo que os outros falam. Vivendo pelos seus próprios pensamentos. Ou você vai começar a partir de hoje a acreditar em você e em Deus? Hein, irmãos? Quando é que você vai ter identidade? Quando é que você vai começar a buscar a Deus para a sua vida mudar? De você parar de vir para a igreja simplesmente por uma religião, mas começar a buscar Deus, a orar para as promessas se cumprirem na tua vida. Porque eu percebo com o ouvido. Eu não quero pular o carro com fogo e enxofre, porque eu percebo hoje, eu tenho que me santificar. Moisés percebeu que havia uma chuva, porque Deus falou. Ele preparou a arca dele. É hora que você tem que trazer para a tua vida, para a tua vida. E você fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Consagrar a Deus o teu pedido. Você tem que entrar na presença de Deus e entregar na mão de Deus o que você está pedindo. O versículo 27 de 1 Samuel 27, quando ela está diante do Eli agora, ela dizia o quê? Por esse menino, o que está escrito aí, 1 Samuel 21, 27, por esse menino, vocês estão orando por quê? Você está orando por quê? Está orando sem propósito? A sua petição, como ela é? Quando a Ana ora, ela é bem determinada. Ela vai tirar toda a tristeza do coração dela e depois ela vai ter um cântico. Vamos lá para a gente aprender a oração dela e a gente termina. Ela vai orar aqui, ó. O versículo 11. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Ela sabia que Deus era um Deus que luta, que trabalha. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Ela vai mostrar a situação que ela está vivendo. Preste atenção, para mudar a sua vida. Você tem que identificar a sua porção. Estou vivendo assim, 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 assim. E o que você quer fazer para mudar de vida? Senão a sua vida nunca vai mudar. Eu quero pagar minhas contas. Deus abençoa meu trabalho. Então passa a se endividar. Começa a orar para aquilo acontecer. Se posiciona. Eu quero aumentar minhas vendas. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Se posiciona. E perceba aquilo que Deus quer fazer pela sua promessa. Está me entendendo ou não? Vamos lá. E ela orou como? Ela orou com alegria? Como é que ela ora? Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma. Ela estava amargurada. Ela estava triste, chateada, aborrecida com aquela situação. Ela não orou com alegria. Ela orou com amargura. Uma pessoa amargurada para orar tem que ser forte, mano. Uma pessoa amargurada, ela quer pegar a outra de burdoada. Chegou um momento que ela foi derramar a vida dela diante de Deus. Deus, chega dessa luta. Eu não quero mais carregar isso comigo. Chega de ser amargurada, chega de ser triste, chega de ficar olhando para a luta, chega de ficar olhando para a penina. Ela vai fazer um voto, ela vai orar com fervor. Até o cidadão pensa que ela está embriagada, mas ela ora com determinação. Se olha para a minha situação, para a minha aflição, lembra de mim, lembra da serva dele, não esquece da sua serva e me dá um filho homem que eu dou para o Senhor. Muito bem objetivo. O que você quer que Deus faça na tua vida? Seja detalhista. É igual a IA, tem que detalhar. Eu quero que você crie uma imagem de conserva. Agora eles estão fazendo esse prompt aí, né, meu irmão? Numa lata. Está todo mundo fazendo, não, tá? Eu fiz até uma, mano. Vou postar. Eu fiz esse prompt.
Eu pedi, ela deu direitinho, aprendi a fazer um negócio, coloca um título em cima, um título embaixo, bota. Você viu aquele do celeiro lá? A mensagem? Eu fiz na IA, minha irmã. Falei, Rebeca, escreve isso aí. Eu falei, rapaz, escreveu certinho, com fundo lá, com uma montanha, com um sol, um homem no celeiro descendo o cipó no trigo. Hein? Desse jeitinho você tem que falar com Deus. Hein? E ele responde, sabia? Ele é bem detalhado, tipo de madeira, tipo de ouro, espessura, largura, comprimento, argola, ouro, arca da aliança, e tudo voltado. Deus é específico em tudo. Ela foi específica. O que você quer? E depois que ela especifica tudo certinho, né? Ela vai se alegrar. Ela levanta da oração. Vamos ver aqui? Hein? Vamos ver, minha irmã? Ela percebe orar. Vou resumir por cada hora. Versículo 16: não tenha, pois, a tua fé por filho de Belial, porque com a multidão dos meus cuidados, não está fazendo oração de qualquer jeito, a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, cuidado e desgosto junto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai-te em paz. O Deus de Israel, fala comigo, o Deus de Israel, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, te conceda a petição que você fez. Olha para cá, olha para a semente aqui, ó. Te conceda a petição que você fez. Agora você lembra o que você escreveu? Ou esqueceu? Se você esquecer, você não vai receber nada não. Ela levanta daquela oração, vamos lá? E disse ela: ache a tua serva graça aos seus olhos. E assim a mulher foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante quem tem um barrigão que é bom para rir, né? Ela deve ter chegado em casa, tivesse um cabeleireiro bonito, ela mandava cortar o cabelo. Acho que ela chegou em casa toda feliz da vida, né? Arrancou a amargura, tirou as penas da penina, deixou para lá, que nem sabia de Samuel mais. Agora eu vou cuidar da minha vida. Ela deve ter pegado o melhor perfume. Falou que é hoje eu engravido. Hein? Depois você lê na casa de vocês Provérbios 7. Hein? O solteiro não lê não, por favor. Você vai orar primeiro. Depois pensa nesse negócio. Ela enfeitou o leito. Deve ter ficado muito bonita, porque não nascia neném como Maria. Maria foi a única que engravidou no pensamento, pela fé. E ela consegue ter filhos. Mas por quê? Porque ela não era mais triste. Entenderam ou não? Eu estou brincando com vocês aqui, mas isso é sério. Até quando você vive triste? Percebendo só o que o diabo está fazendo. Eu não tenho olhos para aquilo que o diabo está fazendo. Eu nem penso nisso. Eu não tenho olhos para pensar nisso. Eu tenho olhos para pensar no que eu estou fazendo agora e aquilo que eu quero no futuro. Você está me entendendo, irmão? Nosso Deus é presciente, pode ficar tranquilo. A sua semente vai germinar. Então para de ficar triste. Passa uma borracha no teu passado a partir de hoje e recomeça bem de novo. Vai para a tua casa hoje feliz, acreditando nisso aqui, ó. Acreditando nisso aqui, ó. Capítulo 2, ó. O versículo 1, agora ela vai orar diferente. Orou Ana e disse: o meu coração exulta o Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Vamos para o versículo 6 aqui, ó. Diga comigo: o Senhor é o que tira a vida e dá vida, faz descer a sepultura e faz tornar sobre dela. Diga comigo: o Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abaixa e o Senhor exalta. Levanta do pó
e desde o esterco exalta o necessitado. Olha a visão da mulher, irmã. Hein? Olha a visão da mulher. Levanta o pobre do pó, desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Preste atenção no versículo 9, eu termino, ó. E os pés dos seus santos o guardará. Deus vai guardar você de tomar decisões erradas. Confia em Deus, deixa Ele trabalhar. Não força na oração. Perdeu a paz, não toma atitude. Entendeu ou não? Fique em paz, confie em Deus. Vamos lá, para terminar. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. O ímpio, meu irmão, que não pratica, que não crê, ele ora, não tem resposta. Sabe por quê? Porque o homem não prevalece pela sua força, esquece. Ou você vai orar a partir de hoje para Deus mudar essa situação, ou você vai tentar fazer no braço. A sua vitória é Deus que trabalha, não é você, é Deus. Você jamais vai prevalecer tentando resolver seus problemas do seu jeito. É na força de Deus. Busca a força de Deus. Chegaram para o Sansão e falaram assim: persuade, ô Dalila, persuade. Onde está a força dele? A força dele estava no Espírito Santo, irmãos. A sua força não está em você. Você vai enfrentar dificuldades, você não vai conseguir, mas se você não estiver com Deus, você vai desistir. Eu falei com um auxiliar esses dias, um rapaz está ingressando na obra. Falei para ele: amigo, vai orar. Tem coisa que acontece na sua vida, é pela oração, meu irmão. Vai buscar Deus. Deus não quer teu trabalho, Ele quer a tua oração. Vai clamar, meu irmão, vem para a igreja, vai buscar. Irmãos, como essa reunião de quinta-feira é bom para mim, irmão. Sabe por quê? Porque quando eu comecei aqui, não tinha ninguém, Deus. Era eu e Deus orando sozinho. Até você chegar aqui. Era eu e Deus. Quantos milagres Deus fez aqui sozinho? E eu passei, não foi num dia nem 2 dias, não. Já vou para 2 anos fazendo isso aqui. E eu fico 3, 4, 5, 10 e não vou pedir para sair. Mas uma coisa eu vou fazer, ô professor. Eu vou ver quem está aqui sendo abençoado. Eu vou ver, porque eu não estou aqui orando em vão, irmãos. Eu não estou aqui orando em vão, irmãos. Eu estou acreditando para mim, estou acreditando para vocês. Eu falei do Senhor, a minha esposa. Você entrou no Instagram, né? Você falou, não foi? Deus não te trouxe o mar para cá, toa. Eles não vieram ver o pastor Marcos aqui, não. Vocês vieram ver o Espírito que está em mim desde aquele tempo, irmão. Eu não desanimei, meu filho. Eu não vou desanimar, porque o Senhor é a minha força. Quando nós abraçamos aquela mulher, você viu lá a situação daquele homem? É por causa deles que nós estamos aqui. É por causa daquele povo ali, meu irmão. Aquele povo sofrido. Aquele povo que não tem ninguém que dá um abraço, uma prostituta e fala para ela: Senhor, Jesus te ama. Que Jesus tem uma obra na sua vida. Irmão, se não for para isso, meu irmão, fecha esse negócio aqui. Não vale a pena viver. Não vale a pena ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para quê, irmão? É Deus que enriquece. É Deus que empobrece. É Deus que levanta. Mas Ele pesa na balança as suas obras. A Ana fala: a Ana era conhecedora, irmão. A Ana só perdeu a bênção, demorou muito a bênção na vida dela. Sabe por quê? Porque ela ficava olhando para a Penina. Tira os olhos da Penina e você vai perceber o que Deus quer fazer na sua vida. Você não veio para cá à toa, irmãos. Entenda isso. As obras de Deus são pesadas na balança.
E o que eu e você tem que fazer é isso aqui, irmãos. É isso aqui, ó. Olha o versículo 3, ó. Não multiplique palavras, não multipliqueis palavras altíssimas de altivez, ó. Não multiplique palavras de altíssimas altivez. Sabe o que significa isso? Olha para mim aqui, ó. No momento da ira, você viu que a Ana não falava nada, ela não brigava, ela não acusava a outra, ela ficava quieta. Porque no momento da ira, a gente, sem perceber, a gente acaba deixando o orgulho entrar, a soberba, e se achando melhor que os outros. Não. E ela vai falar mais aqui, ó, por que ela foi abençoada, ó. Nem saia coisa árdua da vossa boca. Fica quieto, não deixa a ira dos outros entrar no teu coração, não. Ela, em vez de derramar toda a amargura dela na Penina, ela derramou onde? Ela não permitiu palavras altivas sair da boca dela. Ela não permitiu um olhar. Não, ela deixou a Penina para lá. Porque o Senhor é Deus da sabedoria. Ele vai te ajudar, vai te dar sabedoria para você vencer, se você buscar. Porque Ele são as obras pesadas na balança. Sabe o que significa isso? Qual que é o símbolo da justiça? Não é uma balança? O peso é o quê? É a palavra. Peso da palavra, Malaquias. E o outro peso? A minha vida, as suas obras. Na hora que a sua vida se iguala à palavra, vem justiça. Lembra do rei Beltesazar? Pesado fosse na balança e achado em falta? Deus é justo, irmãos. Se você crer, você vai ver a glória. Tire os olhos do que o diabo está fazendo hoje. Para de perceber as obras do diabo, evitar teu coração. Olha para isso aqui, ó. Isso aqui é um modelo de oração, irmão. Comece a orar para a sua vida brotar. Porque o que está aqui, irmão, você não está vendo nada. Mas você pode ter certeza que na hora que a erva começar a brotar, ninguém vai te parar, ó Deus. Ninguém vai te parar, meu filho. Irmãos, vai virar uma chave na sua vida. E você terminar 2026, é hoje, hein? Semana que vem é março. E depois vem abril. E depois vem maio. Depois terminou o primeiro semestre. Sua vida vai ficar do mesmo jeito. Pastor Marcos, não muda. Não vai mudar se você não mudar hoje. Se você não se posicionar hoje. Estão me entendendo ou não? Você que está em casa, se posiciona hoje. Começa a orar com seriedade, acreditar na sua oração e não olhar para a luta. Não seja mais triste a partir de hoje. Não fique triste. Fique alegre. Alegrai-vos na esperança, paciente na tribulação e persevere acreditando. Romanos 12:12. Sua semente vai nascer e você vai crescer e você vai ser abençoado. Você crê nisso? Vamos orar então? Trouxe a sementinha, o pergaminho que eu dei para vocês pequenininho. Vocês levaram para casa, você esqueceu. Cadê Sandra? Achou? Dá para ele escrever aqui. Deixa eu encerrar aqui. Que Deus abençoe a tua vida, que você cresça, que você se torne uma bênção e que vidas sejam transformadas pela sua perseverança. Pai, abençoa todas as pessoas que estão aqui para a tua glória, que eles sejam tocados, fortalecidos em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, pessoal.